Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2020 e vamos iniciar então mais uma palestra do grupo da Fonte da Sabedoria. Bom, todos os apegados, sem exceção, eles têm algum tipo de sofrimento, né? E isso acontece justamente por eles não saberem como funciona esse mecanismo da vida, né? E aí poucos sabem da existência de leis, né? Leis de Deus aqui nesse mundo, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo criado por Deus, né? É um mundo criado. Então existem as leis de Deus, né? E o que mais atua sobre os seres humanos é exatamente a lei de causa e efeito, né? Muitos chamam de lei da causalidade, tem até alguns que falam de lei da natureza ou lei do universo, né? Não importa o nome, mas essa lei atua sobre todos nós, não importando se a pessoa sabe ou não sabe, né? Quer dizer, então ele atua sobre todos os seres humanos, né? E então, quem comete algum erro, né, naturalmente ele recebe as consequências da causa que gerou esse erro, né? Então, e essas consequências, né, a causa sempre é através do nosso sentimento, né? É 100% espiritual. Agora, os resultados, as consequências vão aparecer na nossa vida nesse mundo material, né? Então, se forem causas boas, né? Então, as consequências boas, né? Vão aparecer na nossa vida, nesse mundo. E se as causas forem ruins, né? Naturalmente vão gerar resultados ruins, né? E isso vai aparecer em forma de sofrimento na nossa vida, né? Então, é assim que funciona esse mundo material, né? E como essa lei, né, é criada por Deus, quer dizer, então todo julgamento só cabe a Ele, né? Então é o único capacitado a julgar, né? Então todos os nossos sentimentos, né, bons ou ruins, passam por essa lei, né? E então as causas, eles são gerados 100%, né, pelos nossos sentimentos. E o nosso sentimento, ela precede a nossa ação, né? Precede a nossa ação, precede o nosso pensamento, né? Porque esse sentimento, ele é alimentado pela mente, né? Ele, né, o que se passa na mente, quer dizer, imediatamente passa para o sentimento, né? E assim, é no sentimento que gera, né? É no sentimento que gera se a causa é boa ou se a causa é ruim, né? Então,
É por isso que a gente fala, né? Que não adianta, né? Não adianta você praticar uma boa ação com um sentimento ruim, né? Porque o que precede a ação é sempre o sentimento. Se o seu sentimento está bom, né? A ação, né? Vai ser bom, né? Se o seu sentimento ruim, naturalmente é ruim. Agora, se você, né? Muitas vezes, né? Acontece muitas vezes na sociedade de pessoas que demonstram boa ação, mas o seu sentimento está negativo, né? O seu sentimento é ruim, né? Então, por isso que é o sentimento que gera as causas, né? Então, nos resultados da causa e efeito, né? Nos resultados das causas, quer dizer, não tem erro nenhum, né? Não gera erro, né? Não erra 1 milímetro por causa disso, né? Então, é por isso que que a gente diz, né, que essa lei, né, é implacável. Ela realmente age sobre todos nós, né? Então, nós precisamos lembrar, né? Precisamos lembrar que nós, seres humanos, nós somos seres espirituais, né? Muita gente não sabe disso. Nós somos seres espirituais justamente porque nós somos dotados de alma, e essa alma é fração de Deus, né? E então, na alma é que está todas as qualidades, né, de Deus, né? Sentimento de amor, paciência, tolerância, né, compaixão. Quer dizer, está tudo na alma, né? Então, nós dizemos que, né, onde está a alma é exatamente o mundo superior, é o mundo do Criador, né? É o mundo de Deus, é onde está a alma e onde devemos estar, né? Se nós somos seres espirituais, é onde nós devemos estar, né? Por outro lado, existe o mundo material, né? Esse mundo que foi criado por Deus, né? Então abriga toda a matéria, né? Inclusive o nosso corpo e a nossa mente, né? Então o corpo e a mente, né? É matéria, né? É do mundo material, né? Quem deu origem a esse corpo são os meus pais, né? E ancestrais. Então, é do mundo material, né? Então a gente tem que ter bem isso na nossa consciência, né? Saber que nós temos duas partes, né? Material e espiritual, né? Então, a gente diz que a verdadeira vida, né? A nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, e como a alma é fração de Deus, né? Então, ela abriga, né? Ela abriga Deus, né? Serve de abrigo para Deus, né? E está temporariamente encarnado nesse corpo, né? Temporariamente, né? Então, a alma, ela é eterna, por isso que a gente fala que ela está encarnada, né? Que ela
não pertence ao mundo material, ela pertence ao mundo espiritual, né? Então, ela está temporariamente nesse corpo. Então, o mundo que nós vivemos é o mundo material, né? Nós vivemos nesse mundo material e nós nascemos nesse mundo, né? Nós nascemos nesse mundo por uma questão espiritual, né? Nós nascemos nesse mundo por uma questão espiritual, né? E com um propósito, né? Quer dizer, Deus tem um propósito na nossa vida, né? É o propósito, né? É o princípio mais importante da nossa vida, né? É exatamente o desapego, né? Nós nascemos aqui exclusivamente, tão somente para aprender a desapegar, né? Esse é o propósito, porque precisamos desapegar, né, para a gente voltar às nossas origens, né? Então, isso é muito importante, né? Então, voltar às origens, e para isso precisamos nos desapegar, para isso precisamos nos tornar eternos, né? Precisamos ganhar a eternidade, né, para isso, né? Porque nós não morremos. O que morre é o corpo e a mente. Mas a alma, que somos nós não morremos, né? É muito importante isso, né? Então, um dia, né, nós temos que voltar às nossas origens, né? É para isso que nós estamos aqui nesse mundo material, né? Agora, esse mundo, né, é uma criação de Deus, né? Foi criado especialmente para isso, né? Especialmente para isso. Então, quer dizer, nós temos que crescer, né, desenvolver, visando o nosso desapego, né? E o que aconteceu, né? O erro maior que aconteceu entre os seres humanos, né? O maior erro, né, que existe é justamente todos, né, quase maioria, né, dos seres humanos terem se apegado a esse mundo material, né? Isso realmente complicou a vida de todo mundo, né? E realmente, né, isso foi um desastre, né? Então, com isso, né, essa tentativa do ser humano se identificar com o mundo material, né, isso, né, trouxe, né, inúmeras negatividades, né, para todos, né, para todos os apegados, né. Infelizmente, a maioria, né, não digo 100%, mas olha, 99% da população do mundo são apegados, né? Vivem no apego, né?
E o pior de tudo isso é que as pessoas não conseguem perceber que são apegados, né? Isso é realmente lastimável, né? E então ele, em vez de viver, né, com a alma, né, onde a alma, né, tem todas as características de Deus, né, todas as qualidades, né, que nós chamamos de virtudes, né, então se perdeu, né? Então o homem, ele vive sem alma, né? Ele vive sem sentimento de amor, vive sem paciência, né? Vive sem tolerância, né? E ele se identificou com todas as negatividades, né? Então se tornou uma pessoa impaciente, né? Intolerante, né? Sujeito a estresse, a depressão, né? A arrogância, a ganância, o convencimento, o orgulho, quer dizer, toda sorte de negatividades, né? Toda sorte de negatividades. E ele convive com isso no seu dia a dia, né? E ele não percebe que está gerando, né, negatividades nas suas causas, né? Isso que é realmente doloroso, né? Então, ele vive, né? Ele vive querendo controlar, ele vive querendo, assim, modificar, melhorar, né? Acumular, né? Coisas materiais, né? Então, a vida dele é esse, né? Então, tudo que ele se lança, né? Ele se lança com esse objetivo, né? De acumular, né? Acumular matéria, né? Então, então toda, né, toda a vontade dele, né, todo querer dele é voltado ao mundo material, né? Ele absolutamente ele esquece da alma, ele ignora a alma, né? E isso é que trouxe esses graves entraves para a vida do ser humano, né? Por isso que, né, os sábios da humanidade, né, sempre, né, eles afirmaram que o importante é o desapego, né? Por isso, esses sábios que nos antecederam, eles trilharam esse caminho da verdade, né? E conseguiram absorver os ensinamentos de Deus, conseguiram realizar as vontades de Deus, né? E viram que realmente a vida, né? A vida divina é uma vida maravilhosa e assim eles anunciaram para a humanidade, né? Só que, né, por uma infelicidade, né,
as pessoas não acreditaram e continuam não acreditando, né? Continuam dentro do seu apego, né? Então, na verdade, né, nós tínhamos que trilhar o caminho que os sábios trilharam, mas isso não aconteceu, né? E então é por isso mesmo que a vida ficou muito conturbada, né? Devido a esse apego, né? Porque na vida, quem anda com a alma, ele não precisa querer coisa nenhuma, ele não precisa desejar nada, né? Que as coisas vêm naturalmente segundo o seu merecimento, né? Então, não é preciso você querer conquistar, não é preciso querer acumular, né? Não é preciso nada, né? Quer dizer, tão somente estar desapegado e exercer a sua verdadeira origem, que é, né? A sua verdadeira origem é alma, é Deus, né? É a gente assumir essa responsabilidade, né? É assumir a nossa verdadeira natureza, né? Tanto é que, né, Mêncios, que foi discípulo do sábio Confúcio, ele deixou escrito há 375 anos antes de Cristo, ele deixou escrito: cultiva a sua natureza divina, que a natureza humana te acompanhará naturalmente. Né? O que ele quis dizer com isso? Cultiva a sua natureza divina. A natureza divina é o puro sentimento de amor desapegado, é a paciência, é a tolerância, compaixão, benevolência, né? Então, cultiva a sua natureza divina, cultiva no seu cotidiano, né? Viva com essa natureza, né? Que a natureza humana te acompanhará naturalmente. O que é a natureza humana? Natureza humana são todas as riquezas que existem no mundo material, né? Então você vai usufruir de toda a riqueza do mundo material, né? Quer dizer, isso vai chegar até você naturalmente. Você não precisa ir buscar, né? Não precisa querer acumular, não ter sentimento de posse, não precisa nada disso, né? Tão somente cultivar a sua natureza humana, né? Sua natureza divina, que a natureza humana te acompanhará naturalmente, né? Por isso que, né, o povo sofre por isso, né? Por não saber cumprir, né, a imposição de Deus, né? Porque que desapego é uma imposição, quer dizer, nós fomos colocados nesse mundo, né, exclusivamente para desapegar, né? Então, é o que os sábios, né, alertaram. Não, né? Caminhe no caminho de Deus, que tudo dá certo, né? Mas só que nós não chegamos a isso,
né? E mais tarde, né, num outro trecho, um outro sábio, Jesus Cristo, ele deixou também, né, ele falou, cultiva o reino de Deus e tudo mais será acrescido. Cultiva o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o reino do puro sentimento de amor desapegado, de pura paciência, pura compaixão, pura tolerância, né? Cultiva isso no seu cotidiano, né? Cultiva isso diariamente, né? Que tudo mais será crescido, tudo mais. O que é esse tudo mais? Tudo mais é felicidade, é tranquilidade, é a prosperidade, são riquezas materiais, enfim, tudo, né? Você se beneficia também da água, do ar, enfim, você beneficia de tudo, né? Não precisa de você ir buscar, não precisa de você correr atrás dessas coisas, né? Não precisa você correr atrás das riquezas materiais, sabe? Então, o ser humano, quer dizer, ele tomou o caminho completamente diferente, né? Quer dizer, é o oposto do que os sábios preconizaram, né? É o oposto do que está na alma. Ser oposto do que está na alma é ser oposto a Deus, né? Ser contrário a Deus, né? É por isso que a vida vai se complicando cada vez mais, né? Então, tudo que nós fazemos nesse mundo material, nós temos que ter em mente que nós estamos aqui para nos desapegar, né? Então, tudo que a gente faz, né, nós temos que ter essa consciência, né? Eu estou trabalhando, né? Eu trabalho porque eu preciso me desapegar, né? Então, o que eu faço, né? Quer dizer, então, Deus, Ele deu todas as ferramentas para nós, né? Então, Ele deu a paciência, deu a compaixão, deu, enfim, tudo está na alma, né? E se nós somos alma, quer dizer, então, temos tudo isso, né? Isso já está conosco, né? Então isso é para ser usado no nosso dia a dia, né? Então a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai passear, vai pescar, joga futebol, enfim, faz tudo, usando das virtudes, né? Usando das virtudes, assumindo a nossa verdadeira natureza, né? Verdadeira natureza. Eliminando o querer que o apego nos traz, né? Porque o apego é isso, o apego, ele, né, o apego faz desejar as coisas, querer as coisas, né? Tanto é que Buda, uma certa ocasião, ele disse, se você quer ser feliz, não deseje. Quer dizer, se quer ser feliz, é só não desejar, né? Então, é exatamente a gente usar todas as ferramentas que Deus deu e não precisamos desejar, né? Trabalhar, né? Usando das virtudes, né? Estudar, passear, né? Fazer tudo usando das virtudes. Eu não tenho que desejar coisa nenhuma, né? O desejar, né,
o desejar, o querer, né? Que gerou todo o inconformismo, né? Então, quem trabalha, ou quem é apegado, né? Ele, ele usa de outros valores, né? Ele usa da ganância, usa do convencimento, usa da arrogância, usa do orgulho, né? Usa do medo, usa do estresse, usa, quer dizer, impaciência, usa intolerância, né? Quer dizer, então, as ferramentas do apegado é completamente diferente do desapegado, né? E isso aí, claro, né, gera causas negativas, né? E essas causas negativas fatalmente darão em resultados negativos, né? E aí, o que acontece, né? Quer dizer, os bons sentimentos, né, já não manifestam mais, né? Os bons sentimentos, eles foram praticamente eliminados pela mente, né? A nossa mente, né, que era tão somente para assegurar a nossa a movimentação do corpo, ela começou a ditar ordens, ela começou a dominar, dirigir as pessoas, né? Porque a mente ele tem uma facilidade para aprender tudo que rola aqui nesse mundo material, porque ele é matéria, né? A mente, ele é desprovido, ele não tem nenhuma virtude, porque a mente não tem acesso ao mundo espiritual, ele não tem acesso à alma, né? A gente precisa deixar claro que esse corpo, né, esse corpo, essa matéria e a mente, eles mantêm vivos graças à alma. A alma é que mantém o corpo e a mente vivos, né? Então, a mente e o corpo, na realidade, são dependentes da alma. Ao passo que a alma, ele não depende do corpo e da mente. A alma é absolutamente independente e ele é imortal, ele é eterno. Ao passo que o corpo e mente, ela morre, né? Isso é muito importante a gente saber, né? Mas o que o homem fez é entregar a sua vida, a direção da sua vida à mente. Então a mente, ela influenciou totalmente o sentimento, né? Então esse sentimento ruim, né, é que gera, né, ações, né, ações e pensamentos ruins também, né? Então, por esse motivo que a gente precisa desapegar o quanto antes, né? O quanto antes, para que tenhamos o restante da vida, né, mais tranquilos, né? Então, por quê? Com esse sentimento, o ser humano, ele nunca deixará realizar a vontade de Deus na sua vida. Isso não vai acontecer jamais, porque toda vez que acontece alguma coisa, alguma ocorrência, algum fato,
o sentimento, ele vai, né, aquele sentimento que precede a ação, né, tem uma reação, né? Então ele vai reagir. E como está apegado, quando o resultado é ruim, ele vai querer melhorar, ele vai querer consertar, né? Enfim, ele não aceita como veio. Então ele não vai deixar a vontade de Deus se realizar, né? E ele, estando revoltado desse jeito, ele estará criando nova causa ruim. Né? E essa pessoa ele não vai conseguir sair desse círculo vicioso. Né? Não consegue sair desse círculo vicioso. E o mais impressionante de tudo isso é que esses resultados, né, esses acontecimentos, fatos, tudo, são de causas passadas, né? São de causas que a gente nem sabe quando que essa causa aconteceu, pode ser até de vidas passadas, né? Isso aí ninguém consegue consertar ou corrigir, né? É coisa do passado, né? Então, o que acontece? O apegado, ele não consegue viver o presente. Ele sempre está no passado. Né? É por isso que a vida dele não vai para frente. Ele sempre está no passado. Ele sempre está querendo corrigir, né, algo que deu errado. Né? Bastaria ele corrigir o seu sentimento. Mas isso, como ele é apegado, isso não vem na cabeça dele. Né? Na cabeça dele sempre tem um querer, né? Sempre tem um desejo, né? E acontece que esse querer, esse desejo, eu quero uma vida assim, eu quero meu filho assim, eu quero minhas finanças assim, quer dizer, esse querer também não é presente. Esse querer é futuro. Esse querer representa o futuro. Esse futuro que não existe. Não existe. Então, o que acontece? O apegado, ele não consegue viver o presente. E muitos acabam desencarnando sem ter vivido, né? Acabam desencarnando sem ter vivido, né? É realmente lastimável, né? Como ele não viveu, quer dizer, ele passou pelo mundo material, mas como ele não conseguiu viver, ele vai ter que voltar. Uma hora ele tem que voltar até conseguir viver, até conseguir desapegar. É por isso que Deus
deixou a gente aqui para desapegar a gente, para a gente viver. Se a gente esquecer de viver, e se a gente desencarnar, vamos ter que voltar e refazer esse caminho, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? E saber que o presente, é a vida espiritual, é viver realmente o que nós somos. Não queira viver aquilo que nós não somos, né? Todo mundo quer viver aquilo que não é. Então comete esse grande engano, né? Então não viva no mundo material, viva no mundo espiritual, viva no mundo da alma, viva a verdadeira vida. Viva a sua realidade, viva o seu presente, né? Então a gente vê que o apegado, ele vive tempo errado, né? Ou ele está no passado, né, querendo consertar causas passadas, né? Isso é impossível, né? Ou ele vive no futuro, né? Eu quero as coisas assim, assado. Ele vive o futuro. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é o presente, é a realidade, a verdade. A realidade, o que é? A alma. Isso é real, né? Então, não vamos produzir novas causas negativas, né? Vamos produzir, né, causas boas, causas divinas, né? Que todos os quereres são dirigidos ao futuro. Então é isso que nós temos que eliminar, né? Então o desapego é simplesmente eliminar as nossas vontades voltados para o mundo material, né? Guarde bem isso, né? Elimine, porque você não precisa disso, né? Nós precisamos é o presente, e o presente são as nossas virtudes e o nosso sentimento de amor desapegado, porque esse amor que todo mundo fala por aí, esse amor que sai no Facebook, nas mensagens, esse tipo de amor não é amor, isso aí é apego. Basta acontecer alguma coisa contrária à sua vontade, esse amor desaparece. A pessoa fala, eu amo meu filho, né? Mas isso ele fala enquanto está obediente, enquanto está de acordo com a sua vontade. Basta acontecer alguma coisa contrária, pronto. Ele vai chamar atenção, vai, né? Enfim, vai ficar nervoso, vai achar ruim, né? Fica estressado, enfim. Onde que está o sentimento de amor? O sentimento de amor desapareceu. Então isso não é amor. Mesmo entre casais, né? Quer dizer, o amor só enquanto não briga. Na hora que começa a briga, a discussão, pronto. O amor foi embora.
não é esse tipo de amor, né? O desapegado, o amor que ele tem, ele não se interrompe jamais. O amor que ele tem é do tamanho da alma, é eterno. A paciência que ele tem é tamanho da alma, é eterno, sabe? A compaixão que ele tem é tamanho da alma. É por isso que nós temos que viver a nossa verdadeira vida, que é a alma. Nós somos alma, não somos outra coisa não, viu? Então, vamos ter bem firme isso na nossa consciência, né? Então, todos os apegados, né, quando acontece alguma coisa, realmente ele, né, fica nervoso, fica com medo, fica estressado. Quer dizer, então, realmente isso não é vida, né? Isso não é vida. Agora, o desapegado, ele tem uma vida realmente tranquila, né? Então, você pode... imagina, né? Se você é assaltado, né? Se você sofre um assalto, quer dizer, se é apegado, ele fica com medo, fica revoltado, acha ruim, né? Quer dizer, tudo negativo. Agora, se é um desapegado, o desapegado, primeiro que ele sabe, né, que aquele acontecimento é de uma causa passada. Ele não tem nada que achar ruim. Ele sabe que o assaltante ele está sendo usado por Deus para realizar a vontade de Deus na vida dele. Então, o que o assaltante vai levar? São valores materiais. Então, tudo bem, leva, né? Mas os seus valores virtuosos não sofreu nada, não sofre nada. Então, só essa causa virtuosa vale N vezes mais do que os valores que o assaltante levou. Né? Então não tem nada que ficar nervoso. Não tem. Entendeu? Então é por isso que nós temos que estar desapegados. Porque tudo que se consegue com apego, com aquela ganância, aquela arrogância, convencimento, tudo que você consegue, né, nessa base negativa, algo vai acontecer que aquilo não vai ficar na tua mão, sabe? Alguém pode ficar doente, sofrer um acidente, sofrer um assalto, sequestro, enfim, toda sorte de negatividades pode acontecer na sua vida, porque foi conquistado através de valores negativos. Então você nunca vai ter sossego, sempre vai estar estressado, com medo, ansioso, entende? Quer dizer, então, essa vida realmente não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, tem que ser como um desapegado que está tranquilo, feliz, né? Em segurança, né? Com prosperidade, né? Com prosperidade. Não lhe falta nada. Quer dizer, então, precisa viver essa outra vida que é a vida verdadeira, né? A vida verdadeira.
Então, é importante que a pessoa saiba como funciona essa vida, né? Como funciona essa vida? Essa vida realmente é uma vida maravilhosa que Deus nos deu, né? Mas precisamos estar de acordo com os seus princípios. Aí tudo dá certo. Aí que a gente vai começar a enxergar, né? Aí que a gente vai começar a enxergar a perfeição desse mundo. Esse mundo é perfeito. Os problemas estão no nosso sentimento. É lá que estão todos os problemas. Por isso que você enxerga, né, essa bagunça toda. Por quê? Porque dentro está tudo bagunçado, né? Então precisamos limpar, sabe? Precisamos eliminar os nossos quereres, né? Precisamos ter absoluta fé, né? Absoluta fé. Aconteça o que acontecer, né? Porque nós não sabemos, né? A nossa alma, quantos corpos ele já vestiu? Nós não sabemos. É importante que tenhamos absoluta fé. Não essa fé mental, essa fé intelectual, essa fé criada no mundo material. Não, é a fé que veio junto com a alma, né? Então, nós temos que estar vivendo no mundo certo, momento certo e com todos os princípios de Deus. Porque o caminho é um só. A verdade é um só. A verdade é Deus. O caminho é o caminho que os sábios trilharam. É um só também. Não tem dois, né? Deus foi generoso com o ser humano, né? Deixando apenas um caminho para seguir, para não errar, sabe? Não tem erro. Ao passo que no mundo material são milhares de caminhos, milhares de opções, né? Nós não temos que se estressar para seguir, né? Podemos seguir tranquilos. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. E hoje à noite, às 8 horas, nós temos um bate-papo lá, tá? Obrigado, viu?